Sobre a proteção de Deus, seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro aberta a presente sessão ordinária desse 7 de março de 2022. Agradeço aos membros da mesa, igualmente aos demais vereadores. Agradeço ao público que nos assiste e aos servidores que estão aqui hoje para a realização dessa sessão. Gilmar Pipoca, o Beto e a Carleide. Ata, número 1014/2022, única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata, número 1014/2022, aprovado. Ordem do dia. Indicação número 008/2022. Autor, Juliano Braz Melo. Indico, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido o douto plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, estado de São Paulo, para que, junto ao departamento competente, crie um projeto para doação de areia e brita a famílias de baixa renda do município de Sandovalina, para a construção de calçadas, passeio público. Justificativa. Considerando que a calçada é um bem público, um elemento que faz parte da via pública destinada ao trânsito de pedestre, que garante caminhar livre, seguro e confortável de todos os cidadãos na movimentada vida cotidiana, sendo que por meio dela as pessoas chegam a diversos pontos. Considerando que as calçadas são parte da infraestrutura básica de um local e para todas as pessoas, devendo ser alternativa mais fácil e segura para um pedestre transitar. Considerando que a sua importância é tão grande que afeta a forma praticante, direta, todas as outras áreas de uma vida social, como moradia, trabalho, educação, saúde, lazer, entre outras. Considerando que as famílias de baixa renda não têm condições financeiras para orçarem com os custos da construção da calçada em frente do seu imóvel, prejudicando o ir e vir dos transeuntes. Considerando que a construção da calçada ajudará a melhoria as condições da moradia nas residências, além de deixar o bairro e a cidade com um aspecto mais bonito e organizado, considerando que a construção de calçadas proporcionará melhoria na mobilidade e na acessibilidade dos moradores, bem como proporcionará ainda maior segurança aos pedestres, beneficiando a todos. Faz-se necessário o presente indicação. Plenário, vereador Antônio Ovidio de Souza, 23 de fevereiro de 2022. Autor, vereador Juliano Braz Melo. Moção de aplausos, congratulações, número 001/2022. Apresenta-se à mesa, ouvido o plenário, e dispensadas as formalidades regimentais, a moção de aplausos e congratulações a todas as mulheres sandovalinenses pelo Dia Internacional da Mulher, como base no artigo 228, parágrafo 1 do inciso 5º do Regimento Interno. Considerando que o dia 8 de março será comemorado o Dia Internacional das Mulheres, apresento ao douto e soberano plenário dessa Casa de Leis a singela homenagem às valiosas mulheres do nosso município, através dessa moção de aplausos, congratulando-as e parabenizando-as pelo seu dia. Homenagem prestada às mulheres do município de Sandovalina,
as quais externo os meus cumprimentos de pessoas, nas pessoas das servidores e servidoras dessa Casa de Leis. No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecido situada na cidade norte-americana de Nova York fizeram uma grande greve, ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução na carga diária de trabalho para 10 horas. As fábricas exigem 16 horas de trabalho diário, equiparações de salário com os homens. As mulheres chegavam a receber até 1/3 do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho e tratamento digno dentro de ambiente de trabalho. A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelões morreram carbonizadas, num ato totalmente desumano. Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência do Dinamarca, ficou decidido que o 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem às mulheres que morreram na fábrica em 1857, mas somente no ano de 1975, através de um decreto, a data foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas. A maioria dos países realizam-se conferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe, um dia terminar com o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, ela ainda sofre em muitos locais, com salários baixos, violências masculinas, jornada excessiva de trabalho e desvantagem na carreira profissional. Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nessa história. Conquista das mulheres brasileiras. Podemos dizer que o dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco na história da mulher brasileira. Nesta data, foi instituído o voto feminino. As mulheres conquistavam, depois de muitos anos de reivindicação e discussões, o direito de votar e serem eleitas para cargos no Executivo e Legislativo. A todas as mulheres sandovalinenses, o meu aplauso por serem persistentes na busca de seus ideais, sem jamais desanimar. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Plenário Antônio Ovidio de Souza, 3 de março de 2022. Autor, Juliano de Braz Melo, vereador. Subscritos pelos vereadores Luiz Henrique Rocha da Silva, Rogério Rocha de Araújo, Alberto Lopes Sanfelice, José Roberto dos Santos, Carlos José da Silva, Claudenir Neves da Silva, Edizel Raimundo da Silva e Cláudio Santana da Silva. Única discussão e única votação da moção de aplausos e congratulações de número 01/2022, de autor Juliano Braz de Melo e demais subscritores, entre única discussão. De discussão, o mesmo passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifeste. Moção de apoio e moção de aplausos e congratulações de número 01/2022, de autoria de Juliano Braz de Melo e subscritores, aprovado.
Requerimento número 003/2022. Autores: Carlos José da Silva e Claudenir Neves da Silva. Requeiro, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido o douto plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, para que o Poder Executivo, através do setor competente, informe a esses vereadores e, por consequência, também os pequenos e médios produtores do nosso município em que situação se encontra o projeto que visa o fornecimento de insumos agrícolas e apoio técnico e de infraestruturas a tais produtores. Justificativa. Justifica presente requerimento, uma vez que o tal tema foi discutido várias vezes entre o Executivo e o Legislativo e não foi dado sequência, causando assim prejuízo aos pequenos e médios produtores, assim como também ao desenvolvimento agrícola do nosso município. Contando com a especial atenção de Vossa Senhoria, agradecemos antecipadamente. Plenário Vereador Antônio Ovidio de Souza, 3 de março de 2022. Autor, Vereador Carlos José da Silva e Vereador Claudenir Neves da Silva. Requerimento de número 03, de autores Carlos José da Silva, Claudenir Neves da Silva, entre única discussão. Com a palavra, vereador Carlos José da Silva. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha através das redes sociais. O intuito desse requerimento aqui, na verdade, é a segunda vez que tanto eu quanto o vereador Claudenir estamos apresentando. Nesse ano, logicamente, a primeira. Porque esse projeto, ele já foi, como disse aqui no próprio requerimento, discutido várias vezes e cobrado várias vezes. E se passou o ano todo, a gente iniciou essa conversa por volta de abril de 2021, e até então a resposta que nos foi dada pelo Executivo é que não poderia simplesmente aprovar o projeto sem condições de dar o suporte a esses produtores, que teria que está adquirindo maquinários. E nós somos, aliás, melhor dizendo, sabedores, que foi adquirido agora um trator exclusivo para o assentamento Bom Pastor. Então está na hora da gente começar a colocar em atividade esses projetos, porque senão vai passar o tempo. E eu estive hoje na parte da tarde na Bom Pastor, eu até conversei com um morador lá, um sitiante, que realmente disse que tem essa dificuldade. Ele gostaria muito de estar. É lógico que na prefeitura não tem condições de preparar o sítio total de todos os moradores lá. Mas se a gente chegar, isso é palavra do próprio morador, se eu conseguir preparar um alqueire do meu lote, eu consigo manter uma quantidade de animal suficiente para me sustentar na época da dificuldade, onde ele não tem recurso. Então, que nós possamos agilizar essa situação, tanto no fornecimento. Nós temos caminhões, a prefeitura tem condições de dar esse transporte. Porque até onde eu sei, de repente o vereador Alberto, que é mais conhecedor na área da agricultura, o caro não é o calcário, não é os insumos, o caro é o frete para estar chegando até aqui. E se a prefeitura tiver condições de pelo menos já fornecer esse transporte, está trazendo esses insumos, sementes, adubos, calcários, até os fornecedores, e o preparo da terra já tem condições, porque tem o maquinário que foi adquirido, tem os implementos, fica mais fácil daqueles moradores dos seus lotes tocarem a sua vida de maneira mais digna. Então fica aqui o meu pedido, não estou de maneira nenhuma colocando uma pressão sobre o Executivo, é simplesmente pedindo para que se agilize essa situação. É um projeto que já está em conversa por muito tempo e a gente tem que colocar em atividade, senão os moradores é que vão pagar a conta no final de tudo isso. Meu muito obrigado, são essas minhas considerações. Requerimento de número 03, de autores Carlos José da Silva, Claudenir Neves da Silva, continua a discussão. Com a palavra, vereador Claudenir Neves da Silva. Presidente, membros da mesa, senhores vereadores, funcionários da casa, público que nos assiste. Como dito aqui já pelo vereador Carlos, que me antecedeu, essa é a questão. Nós estivemos reunidos no gabinete do Executivo
onde foi até tratado pelo jurídico, Dr. Eriton, a respeito da mudança do PRORUSSAM em relação ao atendimento ao pequeno produtor. E, como dito aqui pelo Carlos, vou repetir e também fazer a minha colocação, os produtores, os pequenos produtores esperam e anseiam esse atendimento. É necessário que se coloque em prática o mais rápido possível. Uma outra questão ligada a esse fato, os moradores do Guarani, também, no dia que teve o almoço lá, eu não estive presente, mas foi colocado várias questões que iam ser atendidas em relação à agricultura, em relação ao suporte, e há um clamor desse pessoal nesse sentido. E o prefeito é conhecedor da questão da Casa da Agricultura nesse atendimento. E nós, vereadores, também somos, não só eu creio que todos têm conhecimento da defasagem que se encontra nessa questão. Então, esse é um requerimento, uma solicitação ao Executivo, um pedido para que ele atenda o mais rápido possível o pequeno e médio produtor. Muito obrigado. Requerimento 03, continua em discussão. Com a palavra, vereador Alberto Lopes Sanfelice. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, novos vereadores, público que nos assistem, funcionários da casa. Requerimento de grande valia, a seca já está aí, o frio já está chegando e esse projeto aqui ele seria interessante lá atrás, né? Mas como nós estamos requerendo aqui, tem que dar continuidade na coisa. Teve aquele evento na Guarani, no qual o senhor vice-prefeito, prefeito, ele falou novamente. Tem a mudança agora fazendo o projeto, né? Acho que vai mandar para casa para ser aprovado. E seria interessante quem mexe com gado de corte, o pequeno produtor de leite, maioria é produtor de leite, o incentivo seria na plantação da forrageira, né? Na comida para o inverno. É interessante formar, sim, um alqueire de terra, plantar o capim, mas o capim, quando ele chega na seca, ele seca. Então, igual o senhor falou, no insumo, que está caro hoje, agora nós estamos vivendo um momento agora muito difícil, no qual que a guerra, aquele conflito está sendo na Ucrânia. O adubo hoje está sendo cotado em R$ 6.500 a tonelada. Então ficou inviável para o pequeno produtor formar um alqueire de terra. Assim como as sementes, tudo dobrou. Então o projeto ele é de grande valia nesse porte, porque a prefeitura tem condições de fornecer isso. Foi uma promessa política do prefeito lá atrás e a Câmara está à disposição para qualquer mudança nele, para a gente dar continuidade. Muito obrigado. Requerimento 03, de autorias de Carlos José da Silva e Claudemir Neves da Silva, continua em discussão. A gente teve essa tratativa com o Executivo e é muito de inteligência de sua parte, Alberto, falar isso daí. A questão do vereador é isso, ele tem que ter embasamento no que pede, que fala, e pensar num todo dentro do município. E o que vai refletir em nós aqui é coisa que está acontecendo no outro continente. Tanto na parte de insumos e defensivos agrícolas, como também, numa contrapartida, a valorização do nosso grão aqui que está sendo colhido. Requerimento de número 03/2022, de autorias Carlos José da Silva, Claudemir Neves da Silva, de única discussão, o mesmo passa para única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento de número 03, aprovado. Requerimento número 004/2022. Autores: Carlos José da Silva e Claudemir Neves da Silva. Requeremos, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido o douto plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santa Catarina, Estado de São Paulo, para que o Poder Executivo, através do setor competente, informe a esses vereadores
e, consequentemente, o andamento do projeto aprovado nessa Casa de Leis referente ao fornecimento de vales transportes aos trabalhadores que exercem suas funções fora do município, assim como também as tratativas com a empresa Jandaia para a recolocação da linha de transportes intermunicipal. Justificativa: tal requerimento visa exclusivamente trazer resposta à população sandovalinense que incansavelmente questiona o andamento do tal projeto. Contando com a especial atenção de Vossa Senhoria, agradecemos antecipadamente. Plenário Vereador Antônio Ovidio de Souza, 3 de março de 2022. Autores: Vereador Carlos José da Silva e Vereador Claudenir Neves da Silva. Requerimento de número 04 de 2022. Entre em única discussão. Com a palavra, vereador Claudenir Neves da Silva. Presidente, mesa, senhores vereadores, público presente, pessoal que nos assiste. No dia 9 de setembro de 2021, eu e o vereador Carlos apresentamos uma indicação solicitando do Executivo a elaboração de um projeto para que atendesse ao pessoal que trabalha fora e usa de transporte. No caso, o antigo Jandaia, pois não temos mais. Isso no dia, foi protocolado no dia 9 de setembro de 2021. Posterior a isso, no dia 7 de dezembro de 2021, a Prefeitura Municipal, no seu portal, Governo de Sandovalina, 7 de dezembro de 2021, Jandaia de volta para Sandovalina. Aprovada a lei que concede auxílio e transporte para os moradores de Sandovalina, que exercem atividade e tal. E essa é a questão que a gente já debateu aqui em outras reuniões, sobre esse problema que se arrasta e nós não chegamos a lugar nenhum. A lei foi aprovada, tinha uma fala que dependíamos de Estrela do Norte, mas, de qualquer maneira, como houve a publicação via Facebook, WhatsApp, e toda a população do município tomou conhecimento disso, até hoje somos indagados sobre essa questão. Eu não quero aqui trazer a sardinha para o nosso lado, puxar a brasa para o nosso lado, dizer que o projeto foi feito por conta que nós apresentamos o projeto. Pelo contrário, em nenhum momento o prefeito, quando enviou o projeto a essa casa, ele mencionou que esse projeto partiu aqui de mim e do vereador Carlos. Isso não importa, porque o intuito era único e exclusivo resolver o problema do município, a questão do transporte. A casa, como um todo, os vereadores acataram, aprovaram, fizeram suas falas e enalteceram essa possibilidade. Então, é essa questão que nós, de novo, estamos aqui clamando para que seja dado um posicionamento, ou que vai ter o transporte, ou que não vai ter o transporte. Muito obrigado. Requerimento de número 04, continua em discussão. Com a palavra, vereador Carlos José da Silva. Senhor presidente, como foi dito aqui pelo vereador que me antecedeu, Claudenir, hoje, até por coincidência, encontrando o senhor vice-prefeito na garagem municipal, setor onde eu trabalho, ele me adiantou que acho que ficou acertado para a semana seguinte uma reunião juntamente com o jurídico da prefeitura para que se chegasse num acordo a respeito desse projeto. Na questão de não estar fornecendo mais carona com veículo público, isso precisa ser acertado como garantia para que eles possam colocar em prática o projeto. Entendo essas dificuldades, como foi dito uma vez em reunião, que não foi conseguido agendar essa reunião com os diretores da empresa, e eu até solicitei, falei, se você não consegue ligar, se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha, né? É assim que, pelo menos eu penso, nós devemos insistir, o Poder Executivo e o Legislativo, nós enquanto representantes do poder público e da população,
Não podemos simplesmente aceitar a resposta, ou aliás, aceitar uma negativa da empresa e não se movimentar. Nós temos por obrigação defender os interesses dos nossos munícipes. Eu, por várias vezes, sou acordado, às vezes nem tanto, às vezes eu já estou acordado com ligações de pessoas que trabalham em Prudente e não conseguem locomoção, estão lá embaixo, porque não coube no carro, não tem, e ficaram para trás. E volta, e meia, e muitas outras vezes eu tive que auxiliar, dar um respaldo, porque, enfim, estão indo trabalhar. Eu tive que colaborar de alguma forma. Mas não dá para se fazer isso a todo tempo, e nem é uma obrigação, e nem é uma função do vereador. Mas a gente tenta auxiliar para que não fique aquele funcionário desprovido do seu serviço. Então fica aqui o meu pedido para que, se realmente tem essa reunião, tem essa intenção de estar marcada essa reunião, que seja agilizado o andamento desse projeto, porque nós somos, como o Claudemir nos disse, nós somos perguntados diariamente, e o Jandaia, e a empresa, quando vai voltar, o que é que nós vamos fazer para trabalhar? É uma dificuldade. Eu já trabalhei em Presidente Prudente, passei por isso, dependia de carona. Chegava na minha casa muitas vezes 10 horas da noite, dependendo de um ônibus da Andorinha para descer em Presidente Prudente e alguém me buscar. Era muito mais difícil. Na minha época não tinha um fluxo de ambulância tão grande quanto tem hoje. E passava por dificuldades. Então, que nós possamos aqui estar exercendo o nosso direito de estar cobrando do Executivo atenção nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento 04, de autoria de Carlos José da Silva, Claudemir Neves da Silva, continua a discussão. Com a palavra, vereador Alberto Lopes Sanfelice. Requerimento, ele vem de encontro com o interesse da população. Seria interessante por parte da administração, por parte da assistência, né, que acho que vai ficar de responsabilidade deles, fazer um pré-estudo, um pré-cadastro dessas pessoas que viajam. Porque como você vai ter uma reunião com a empresa sem você apresentar uma quantidade estimada de passageiro? Então eu acho que essa iniciativa tem que partir por parte deles lá. Ah, mas não está certo se vai voltar ou não. Mas faça o pré-cadastro, faça o estudo, apresente para a empresa. Ó, nós temos tantos passageiros fixos, fora aquelas pessoas que vai eventualmente ao município, que depende do ônibus. Alguns idosos que não trabalham registrados, mas vão. Então, eu acho que seria interessante fazer esse pré-estudo dessas pessoas, para no dia que tiver essa reunião, se conseguir falar com os homens lá, né, apresentar para eles. Muito obrigado. Requerimento 04, continua a discussão. Eu estive nessa reunião com o representante seu Fernando, e a fala dele era bem dura com relação a essa questão de carona. E é uma faca de dois gumes para qualquer administrador. Não é responsabilidade do Chicão isso daí. O empresário, ele coloca a linha e tira na hora que ele quiser. Tem uma concessão, entra na justiça. A gente tem processo aí de 2016 que até hoje não saiu. E é isso. Infelizmente vai ter que cortar a carona. Ah, Henrique, eu tava trabalhando hoje, esses dias, e na própria Avan, eu falei, ó, você, lembra que você falava da Jandaia? Infelizmente, quando voltasse, eu não vou poder te dar carona. Ah, por quê? Ué, porque, além de eu ser motorista, eu estou vendo a luta que é para poder trazer o ônibus, e eu sou vereador, eu votei em um projeto que vai te dar o passe, eu vou te dar carona. Meio contraditório, né? Estou vendo a luta que é que o empresário ele tem justificativa para tirar. Não é chegar em São Valente, não, vou tirar o ônibus de lá. Não. Ele tem filmagem de pessoa indo de carona na ambulância, descendo para ir trabalhar. E infelizmente, a empresa é privada. Eu gostaria de estar discutindo aqui agora, gostaria mesmo, é do fundo do meu coração, um projeto onde o município
por si só, sai um ônibus da garagem aqui para levar o nosso povo para trabalhar. Isso aí era a solução, né? Não querer, de maneira nenhuma, nem dos criadores desse requerimento, nem do Chicão, muito menos da empresa, querer pôr culpa em ninguém. Não estou querendo pôr culpa. Essa era a solução. Nosso município é rico. Tem ônibus parado dentro da garagem nesse horário. É ele imprudente voltar, deixar o pessoal para trabalhar, 9 horas o ônibus está aqui. E acabou o problema. Essa é a solução, né? Porque a gente depende de terceiros. Eu estive na reunião, ele foi categórico, se tiver carona, nós não vamos pôr, porque é o que a gente tem em mãos aqui de outros prefeitos, é um monte de prova que a gente tem, e infelizmente está nesse impasse. Peço ao jurídico mais firmeza, atenção jurídico da prefeitura, mais firmeza, né? Vamos voltar, você ganha para isso? Não, faz por amor. Não é porque você ganha um salário lá, faz por amor. Fala assim, eu vou resolver esse problema aqui agora. Como que se resolve? Marcando a bendita da reunião, né? Por determinados impasses que a gente vive dentro da Câmara, é só por falta de diálogo. Um fala uma coisa aqui, o outro fala outra coisa ali. Aí, como é 9, um escuta uma coisa, o outro escuta outra. E aí, chega aqui na hora do vamos ver, é uma desordem total. Então, peço encarecidamente mais pulso do nosso jurídico. Vocês são responsáveis de notificar ao Ministério Público essa empresa, porque ela não compete a estar colocando o ônibus na linha de Sandovalina, que ela tem uma concessão para isso. Primeiro passo. O que ela vai responder em depois, porque esse diálogo está vindo desde dezembro mesmo. A gente fez esse projeto em dezembro mesmo. A nossa parte foi feita. E se não tem acordo? Vamos lutar na solução. Discutir aqui soluções, não meras proposituras. Requerimento de número 04/2022, de autorias Carlos José da Silva, Claudemir Neves da Silva, de única discussão, o mesmo passa para única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 04/2022, aprovado. Requerimento número 006/2022. Autores: Carlos José da Silva e Claudemir Neves da Silva. Requeiro, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido o douto plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, estado de São Paulo, para que o Poder Executivo, através do setor competente, nos informe como está o andamento do projeto de lei da Polícia Militar, aprovado por esta Casa de Leis na 17ª sessão extraordinária do dia 6/12/2021. Justificativa. Visa o presente requerimento tornarmos conhecimento do tal projeto, tendo em vista que o mesmo foi aprovado por unanimidade por esta Casa de Leis. Contando com a especial atenção de Vossa Senhoria, agradecemos antecipadamente. Plenário Vereador Antônio Ovidio de Souza, 3 de março de 2022. Autores: Vereador Carlos José da Silva e Vereador Claudemir Neves da Silva. Requerimento de número 06/2022, de autores Carlos José da Silva e Claudemir Neves da Silva, entre única discussão. Com a palavra, vereador Carlos José da Silva. Esse projeto foi, como citado aqui, aprovado no dia 6 de dezembro de 2021, por coincidência, juntamente com o projeto aí do fornecimento de paz para quem trabalha. Acontece que nós não tivemos nenhum tipo de movimentação, ou seja, resposta em relação às atividades desse projeto, se foi colocado em pauta, se foi, e nem em que circunstâncias, em que critérios ele vai funcionar. Não nos foi passado. Eu não sei se depende de algum acordo com a Polícia Militar para estar
colocando em atividade. Então, o intuito aqui é meramente, exclusivamente, melhor dizendo, esclarecedor, porque nós ficamos, como eu disse aqui, foi aprovado por unanimidade, todo mundo esteve de acordo com a criação desse projeto, e nós estamos aí caminhando para o 3º mês do ano, e esse projeto não foi nos passado nada em relação às suas atividades. De repente, se estiver ativo, eu não estou sabendo. Se algum vereador tiver alguma informação relevante a respeito, peço que fique à vontade, até para esclarecer. Senhor presidente, que tem mais acesso aí ao prefeito, no critério das informações, fique à vontade, eu aceito o esclarecimento de Vossa Excelência, se assim o estiver. Mas é mais para esclarecimento mesmo. Com a dúvida, as pessoas que nos assistiram na sessão naquele dia, nos perguntam em relação a esse projeto, o que está acontecendo, como funciona, como que vai ser, se vai começar, que dia que vai começar. Então, é a critério de esclarecimento mesmo que fica aqui a apresentação do nosso requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento de número 06, continua a discussão. Com a palavra, vereador Claudemir Neves da Silva. Presidente, mesa, senhores vereadores, público presente. O Carlos já explanou aqui totalmente, ele havia me chamado para fazermos esse requerimento e solicitar essa informação, e como dito aí por ele, bem explicado, caso algum vereador, o próprio presidente tenha informação a respeito de como anda o projeto, se está em andamento, se está funcionando conforme a lei aqui que aprovamos, que nos informe. Caso contrário, como com certeza será aprovado, até porque é um requerimento solicitando informação para a casa, a mesma casa que aprovou por unanimidade. Aguardamos a resposta. Muito obrigado. Requerimento 06, continua a discussão. Dos vereadores aqui, quem que não participou dessa reunião com o sargento e o capitão Carvalho? Juliano. Que não participou. São 4. Houve essa conversa no gabinete do Chicão. O que é isso, essa parceria com a Polícia Militar, até para que o público entenda um pouco. E o sargento Batista deve estar assistindo. Para não passar vergonha, né, sargento? O que é essa questão? É a parceria delegada. O que é isso? A Polícia Militar, ela dispõe de um carro, pode ser até 24 horas, e o município subsidia esse valor, que é a diária do policial militar. Ah, mas eles não ganham para isso já? Sim, realmente. Mas existe esse leque dentro do Estado. Ô Beto, eu não sei dizer. Em Narandiba tem mais de 6 meses que foi aprovado e não foi implantado ainda, é correto? Não foi implantado ainda. Por quê? São 3 etapas. Quem que estava na reunião vai saber me lembrar e recordar e pode me corrigir se possível. São 3 etapas. A primeira etapa, o município faz, dentro da sua dotação orçamentária, esse repasse desse valor. Se eu não me engano, nós votamos e aprovamos 217, 200 e alguma coisa. Não me recordo assim de cabeça. Mais de 200 mil reais. Por quê? Quando tiver um evento dentro da cidade ou alguma coisa específica do próprio executivo, quiser que fique ali aquela ambulância a viatura com os PMs, seja no posto de saúde, seja no balneário municipal, vai ser atendido e o salário da diária desse PM vai ser pago pelo município. Então são 3 etapas. Essa etapa foi concluída com sucesso, a nossa etapa de aprovarmos aqui, dentro do orçamento, esse montante para a Polícia Militar, autorizando pagar. A segunda etapa é enviar toda essa documentação já desse projeto de lei a São Paulo, porque de lá que vem a decisão, lá que vem o aval da própria Polícia Militar, eles que vão autorizar. O município tem dotação para poder pagar, eles vão autorizar. Chegando essa autorização já com a lei de lá, é que vai ser feita essa explanação de quais os dias, quanto que se vai pagar realmente. Nós estipulamos um limite máximo para poder pagar. Só que é o máximo onde o interesse do município pode chegar até aquele tanto. Pode. Lembrando que não é que o policial ele vai trabalhar e vai receber a mais
pelo serviço. Ele vai trabalhar no dia da folga dele. Então, o objetivo do projeto é aumentar o efetivo na cidade, o efetivo na circulação. Então, se o efetivo normal é 2, na atividade delegada, ele vai ficar uso exclusivo dos prédios públicos do município, recebendo o valor que vai ser repassado pela prefeitura, mas no dia de folga dele. Então, ele não estaria trabalhando naquele dia. Ele vai receber pela prefeitura. E é a nível de região. Um exemplo, tem um policial militar que ele mora no Paraná, ele trabalha no estado de São Paulo, ele pode vir pegar esse dia aqui, da folga dele para receber. Isso é muito gratificante, aumenta a segurança. Mas, outro requerimento aqui, que não depende de nós. Nossa parte já foi feita, assim como da Jandaia, fizemos a nossa parte, aprovamos, e agora cabe, né, essa informação vir de São Paulo, se realmente Sandovalina vai ter essa parceria delegada, aí sim a gente poder colocar os parâmetros, nós não, né, o executivo colocar os parâmetros da necessidade deles. Requerimento de número 06/2022, de autorias de Carlos José da Silva, Claudemir Neves da Silva, de única discussão, o mesmo passa para única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 06/2022, aprovado. Requerimento número 007/2022. Autores: Carlos José da Silva e Claudemir Neves da Silva. Requeremos, nos termos regimentais dessa Casa de Leis, e ouvido o douto plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, para que o Poder Executivo, através do setor responsável, nos informe se existe alguma representação por parte do Executivo à face da empresa de energia eletro, responsável pelo fornecimento e a manutenção de iluminação pública do nosso município. Justificativa. Tal requerimento justifica-se uma vez que várias vias públicas de nossa cidade encontram-se desprovidas de iluminação, trazendo insegurança e transtorno aos moradores. Justifica ainda a cobrança por essa representação do Executivo Municipal devido aos insistentes contratos feitos pelos moradores diretamente à empresa sem êxito na solução do problema. Contando com a sua especial atenção e de Vossa Senhoria, agradecemos antecipadamente. Plenário Vereador Antônio Ovidio de Souza, 3 de março de 2022. Autores: vereador Carlos José da Silva e Claudemir Neves da Silva. Requerimento de número 07/2022, de autores Carlos José da Silva e Claudemir Neves da Silva, continue entre discussão. Com a palavra, vereador Carlos José da Silva. Senhor presidente, como é função do vereador aqui, esse requerimento ele vem para dar satisfação às pessoas que me questionaram em relação a essas ruas que estão sem iluminação. Isso já é um problema antigo, acho que, se eu não me engano, já foi feito aqui algum tipo de indicação para que se solucionasse o requerimento. Enfim, as pessoas me perguntaram, falaram, como foi dito aqui, que insistentemente elas entram em contato com a empresa, eles falam que vêm dar manutenção e não vêm. Nossa cidade vizinha, Claudemir aqui, vereador, tem conhecimento disso também. Presidente Prudente está com um problema. A empresa que é responsável pela manutenção da iluminação pública lá está sendo investigada pela Câmara de Vereadores pela deficiência na execução do seu trabalho. E daí me veio a curiosidade, eu fui me informar, pesquisar na Constituição Federal, e existe uma lei que ela, eu não sei até que ponto ela está em vigor, se existe um prazo. Nós até tentei procurar essa resposta hoje, para que pudesse ser mais didático aqui, mas infelizmente eu não consegui. Se algum dos senhores até tiver, por favor, também fique à vontade. Que a iluminação, ela é repassada ao município, ela é de obrigatória. A manutenção da iluminação, ela é de responsabilidade da prefeitura. Inclusive, Presidente Prudente, que já existe dessa forma, ela está investigando a empresa que não é Energisa, que é a fornecedora de energia. Existe uma empresa terceirizada, que ela é contratada através de licitação
para prestar esse serviço. Então, eu não sei, não vou aqui ser leviano e falar que a prefeitura não está fazendo a parte dela. De repente, essa lei ainda existe um tempo para que se entrar em vigor, ou de repente é uma lei municipal. Então, não vou levantar essa situação aqui para não prejudicar de maneira nenhuma, e é a minha intenção aqui, o executivo. Mas que se existe alguma forma de cobrar a empresa, se ainda não é responsabilidade da prefeitura, que a prefeitura, como gestora, como representante da população, que cobre a elétrica para que faça essa manutenção. Infelizmente, nós temos aqui muitas ruas que estão com problema de iluminação. E as pessoas reclamam, é por falta de segurança. De repente, os seus filhos não podem brincar na frente da sua casa porque é uma rua escura, você não sabe se tem, de repente, algum meliante ou uma pessoa mal intencionada por ali escondido. Sem falar na parte estética também. De repente, o cidadão constrói a sua casa lá, arruma bem bonitinha e, de repente, ela não tem uma iluminação adequada na frente da sua residência. Então, fica a título de curiosidade aqui, se de repente algum vereador tiver alguma informação a respeito disso, que fique à vontade para nos esclarecer. Mas eu queria colocar aqui o meu pensamento em relação a isso, que se não é responsabilidade da prefeitura ainda manter essa iluminação, essa manutenção, que cobra a elétrica, então, que não deixa o cidadão aqui desprovido do seu direito, até porque nós pagamos na nossa conta a taxa de iluminação pública. E não é legal você ter um desconto na sua conta e você não ter o serviço prestado. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento 07, continua a discussão. Com a palavra, vereador Claudenir Neves. Presidente, mesa, senhores vereadores, como dito aqui pelo vereador Carlos, essa questão surgiu, o Carlos me chamou para que nós fizéssemos o requerimento para tomarmos conhecimento, e a verdade é essa, como foi dito aí por ele. Ocorre que, inclusive hoje, acho que eu nem comentei com o Carlos agora à tarde, eu falei com um vereador em Pirapozinho, até por acaso ele me ligou, acho que o Alberto conhece, Jurandir, ou outros vereadores também devem conhecer, ele me ligou para tirar uma informação de uma questão aqui, inclusive do Contur, que ele faz parte, ele me ligou para conversar a respeito de hotel, alguma coisa assim. E nesse meio eu perguntei para ele sobre essa questão. E ele disse que Pirapozinho, quem faz a manutenção é a Electro, mas a Electro já tentou passar para a prefeitura. E a prefeitura entrou com a DIN, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade, ô palavrinha, e não aceitou. Isso já faz mais de 8 anos ou 10 anos, se não me falha a memória. Por conta que é um trabalho caríssimo para o município, além do funcionário, do equipamento. E nós tivemos a oportunidade, no gabinete do prefeito municipal, ano passado, eu acho que a grande maioria dos vereadores aqui estavam presentes, e me corrijam se eu estiver errado, na onde que o deputado Mauro Bragato estava presente e havia até uma possibilidade de uma troca, trocar um projeto em relação a uma patrol, a um maquinário, não me recordo, não vou falar aqui com precisão para que eu não minta, em relação à iluminação, pois o prefeito tinha preocupação demais na questão das lâmpadas de LED, para que a cidade não só ficasse mais segura, mas, como dito aqui pelo Carlos também, com uma melhor estética. Hoje a gente passa ali na represa, se vocês passarem lá agora nesse momento, é uma escuridão tremenda, não só a represa, mas várias ruas. Eu recebo também pedido de amigos e a Electro vem não atendendo, como dito aqui pelo Carlos. Inclusive o vereador até me falou em off que o munícipe, o proprietário da casa, tem que insistir, ligar várias vezes, para que a Electro venha fazer o reparo na iluminação em frente à sua residência. Então, diante disso, vamos ver essa possibilidade. Se realmente vai continuar com a Electro, que nós, vereadores, através de reunião com a prefeitura, de algum projeto mais eficaz, e o jurídico da prefeitura também aqui, como dito pelo presidente anteriormente, providencie a cobrança mais rápida em relação à Electro, para isso não ficar nas costas não só do executivo, mas também da Câmara. Pois quando o executivo é afetado, todos nós vereadores também somos, porque o prefeito representa a Câmara, o município em geral. E quando a administração vai bem, todo mundo ganha. E quando vai mal, todo mundo perde. Muito obrigado.
Requerimento número 07, de autores Claudemir Neves da Silva, Carlos José da Silva, continua em discussão. Com a palavra, vereador Alberto Lopes Sanfelice. Senhor presidente, essa lei acho que ela existe sim. E é aquele impasse, né? A empresa joga para cá. Ela fala que a responsabilidade é que a lei ela tem vários entendimentos, como a gente estava discutindo. São vários entendimentos por parte da empresa e o entendimento da prefeitura também. Mas o que ela cita lá sim que a responsabilidade teria que ser da prefeitura, mas no caso teria muito gasto. Salvo me engano, a gente aprovou alguma coisa sobre a iluminação da represa no ano passado. Sim. Eu tomei a liberdade aqui de pesquisar, rapidinho, só para fornecer. Ó. Inicialmente, é importante esclarecer que a responsabilidade pela prestação de serviço de iluminação pública é da Prefeitura Municipal. Isso foi estabelecido no artigo 30, inciso 5 da Constituição Federal, amparada pela determinação constitucional, a resolução normativa da ANEEL, número 414, de 9 de setembro de 2010. Então, a lei realmente existe, eu tomei a liberdade de procurar. Muito obrigado. Sim, ela existe. Isso, igual o nobre vereador Claudenir falou, isso é há 2 mandatos anteriores que existe essa, não é uma briga, mas uma discussão entre a empresa e a prefeitura. E Pirapozinho, aqui, se eu não me engano, já tem essa ação também da própria empresa, falando que a prefeitura tem que fazer esse serviço. Só que é aquele impasse, gera o custo, né? E o custo não é barato. Então, igual eu estava falando, a gente, salvo me engano, a gente aprovou alguma coisa na iluminação da represa. Não sei se foi no começo do mandato. Acho que, não sei se está na licitação parada aquela obra. Não sei se algum nobre vereador souber como que está a situação daquele andamento daquela obra. Pode se falar aí agora. Mas é isso aí. Né, então. Mas é isso aí mesmo, senhor vereador. Requerimento de grande valia e aí fica naquele impasse, né? A justiça tem que resolver. Ou é a empresa ou é a prefeitura. Muito obrigado. Requerimento 07, 2022, de autor Carlos José da Silva, Claudemir Neves da Silva, continua em discussão. Foi levantado por mim aqui, numa indicação na outra sessão, que se paga R$ 513 mil para a empresa, por ano, com a iluminação pública e com as taxas do todo o patrimônio. Um exemplo, está ligado o ar aqui, o som, a gente está gastando aqui, né? E a empresa, nesse momento, ela empurra a responsabilidade da manutenção. Aí que tá. Existe mesmo, eu já acompanhei isso aí no G1, a investigação imprudente sobre isso, que lá a prefeitura licitou uma empresa para poder fazer esse serviço de manutenção. Eu acho que aqui, se chegar a esse ponto, vai ter que contratar uma empresa também, porque o coitado do João Bambu é o único eletricista da prefeitura, né? E corre para lá e corre para cá para atender a demanda, tanto da parte da saúde, da educação, e quando a gente precisa que as maritacas roem os fios da Câmara lá, e está lá. Os funcionários testemunham. E por ser um prédio do patrimônio público também lá. E essa questão, aonde que eu queria chegar, a gente gasta num mandato aqui R$2 milhões, pagando tributos e a energia do nosso patrimônio e da iluminação pública. Por que não investir em algo para nós? A solução de mais um problema, né? Tendo em vista capacitar os nossos funcionários, não sei se isso é possível. O certo é contratar uma mão de obra especializada mesmo, com esses fios de alta tensão aí, para poder atender a demanda do nosso município. Isso daí, no meu outro mandato já tinha uma aqui atrás. Nunca funcionou uma lâmpada aqui na esquina do João Bosco aqui. O ex-vereador Nel fez uma pasta de indicação para poder arrumar ali e é difícil. E é isso, a população
Não vai ligar para o prefeito Chicão e falar, ó, Chicão, tá escuro aqui. Às vezes pode até ligar. Pode até mandar mensagem para ele. Mas na sua grande maioria, quem está na ponta ali, é os vereadores mesmo. Porque aqui que é discutido aqui é o que o povo anseia, né? Logo mais na Palavra Livre tem uma fala minha sobre isso. Porque é inadmissível hoje a gente ter um diálogo formal de que está tudo bem, mil maravilhas, sendo que a cobrança é muito grande, né? Falando em cima desse requerimento, mais uma vez, por favor, não deixa chegar nas costas do prefeito jurídico da prefeitura, Paulo Kuhn, Eriton, Lucas, não deixa chegar nele não, essas coisas. Sabe por quê? A responsabilidade é dele. Ele representa sim a prefeitura municipal, nossos munícipes, os vereadores, igual o Claudenir falou. Só que, pelo amor de Deus, gente, vamos ajudar o prefeito. Requerimento de número 07/2022, de autores Carlos José da Silva, Claudenir Neves da Silva, de única discussão, o mesmo passa para única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento número 07/2022, aprovado. Não havendo mais matéria, até teria. Logo mais deliberarei sobre isso. Com a palavra livre, Alberto Lopes Sanfelice. Senhor presidente, eu quero aqui aproveitar a moção que o nobre vereador fez sobre o Dia das Mulheres. Em nome da minha mãe, Angélica, eu quero parabenizar todas as mulheres do nosso município, mulheres batalhadoras, mulheres guerreiras, que muitas vezes criam seus filhos sozinhas, passando dificuldade. Ainda mais agora no momento que nós estamos vivendo, que não está fácil para ninguém. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar todas elas. E a luta da mulher, ela é grande. Ela já vem lá de trás. Muitas vezes, nós, homens, questionamos a capacidade delas de exercer tal função e julgando, né? Só que não cabe a nós. Usando a indicação do nobre vereador sobre as calçadas, eu fiz uma indicação também lá atrás sobre esse fato, né? Indicação a gente faz, né? Se é executado ou não, aí depende do prefeito. É um direito, está na Constituição. Sobre os outros requerimentos, eu quero parabenizar os nobres vereadores. São requerimentos de grande valia que vêm de encontro a toda a população. E muito obrigado. Continuando com a palavra livre, Carlos José da Silva. Queria usar o meu espaço aqui na palavra livre de hoje para pontuar alguns assuntos. Primeiro, informar que foi aberto um inquérito policial em relação ao prédio da fisioterapia. E isso nós podemos falar aqui com muito orgulho que foi uma conquista, uma denúncia primeiro formulada por toda a Câmara de Vereadores, aceita pela polícia. Então está aqui instalado um inquérito policial para averiguar irregularidades naquela obra. Vamos aguardar aí e a população pode ter certeza que tudo que for relatado lá vai ser divulgado aqui por essa Câmara. Outra situação em relação ao ticket de alimentação que causou tanto transtorno aí nos últimos dias. Houve-se um avanço no início da semana, final da semana passada, melhor dizendo, em que o responsável pela empresa esteve aqui no nosso município tentando fazer alguns acordos para que pudesse mais alguns estabelecimentos aceitarem. O supermercado Medeiros já aderiu à empresa. O Júnior, do supermercado Pontal, ficou de avaliar, ainda não tem uma resposta, nem que sim, nem que não, ficou de avaliar a proposta que foi feita. Então vamos aguardar. Segundo o próprio chefe de compras do município, o Natanailson, tive uma conversa com ele, ele me informou que em conversa com
esse representante. O Mufato Max, de presidente-presidente, seria questão de tempo, de estar aderindo também. Então, vamos aguardar. Por força de contrato, nós recebemos aqui a resposta do Executivo em relação à cópia do contrato de licitação. Por força de contrato, isso já foi repetido várias vezes, eu fiz questão de dizer isso para várias pessoas com quem eu conversei, que ele tem por força de contrato colocar no mínimo 4 estabelecimentos de alimentício cadastrado para que esse contrato não seja rompido. Então, mas eu acredito que ele vai fazer esse esforço para resolver essa situação. E isso mostra mais uma vez que quando nós nos movimentamos e cobramos, as coisas acontecem. E não foi à toa todas as cobranças que nós fizemos aqui, porque segundo o próprio vice-prefeito, ele enviou para o proprietário, aliás, melhor dizendo, para o representante dessa empresa, os nossos requerimentos aqui, como forma de pressionar e de dizer que nós estamos atentos, que se ele não tomasse providência, a prefeitura sim tomaria providência em relação ao seu contrato. Outro assunto que também já é discutido muito e muito aqui nessa casa é o bendito compressor daquele dentista. Mais uma vez, essa semana eu tive 3 reclamações em relação àquele bendito compressor, para não falar outra coisa. Porque não é possível que um compressor que está se arrastando, eu acompanho aquilo ali, pelo menos há uns 6 anos que esse compressor vem dando problema. E eu não entendo o que acontece, qual é a ciência. O presidente uma vez levantou aqui que tinha que colocar uma câmera lá para entender o que acontece com aquele compressor. Se não consegue resolver essa situação, que se compra então um compressor novo, porque o que não dá é a população ir lá, precisar de um atendimento com dor de dente e não ser atendida. A resposta do dentista, não é do atendente lá não, é do dentista. O compressor está quebrado, não tem como eu te atender. E não dá mais para escutar esse tipo de desculpa. Que me desculpe o senhor prefeito, que me desculpe a secretária de saúde, mas alguma posição tem que ser tomada, alguma cobrança tem que ser feita em cima disso. Isso é uma coisa que se arrasta há muitos, muitos anos. Não dá mais para ficar escutando, o compressor está quebrado, o compressor está quebrado. Isso não dá. Fica difícil. Então fica aqui o meu pedido para que se compre então um compressor novo, porque se não está conseguindo resolver, ou se então, sei lá o que está acontecendo com aquilo lá, se compra um compressor novo, então de repente a desculpa acaba. Não estou dizendo desculpa por parte do Executivo, não, para que fique bem claro aqui, viu, senhor presidente e demais vereadores. Todos entenderam aqui qual é a minha colocação. Muito obrigado pelo espaço. Continuando, Claudenir Neves da Silva. Presidente, mesa, senhores vereadores. Também falo aqui sobre o ofício encaminhado. O presidente havia colocado no grupo de vereadores no dia, acho que 28 de fevereiro, o ofício da polícia, do delegado da Polícia Civil em relação à investigação do prédio da fisioterapia. Como já dito aqui pelo Carlos, estou só reprisando e também fazendo um pedido ao Executivo, à sua assessoria, o pessoal da licitação, que tente por meio, inclusive já citado pelo jurídico da Câmara, doutor Rogério, uma fala com o Ministério Público em questão para que se possa dar andamento e início, né, naquela obra, porque a obra está parada e a obra faz uma falta imensa para atender os munícipes sandovalinenses. E isso já foi debatido aqui inúmeras vezes. Então, o delegado, Dr. Claudinei Alves, instaurou o inquérito e vai apurar a irregularidade. Ele já tem, com certeza, um farto material, que foi através da Câmara que foi repassado, toda a documentação pertinente à auditoria e os desmandos e os desvios com aquela obra. Mas não posso deixar de reprisar aqui. Prefeito, por favor, chame a sua assessoria, o seu pessoal, para que eles deem andamento na questão de retornar as obras daquele local. Parabenizando também aqui Juliano Brasmelo sobre sua moção. Juliano que vem aí seguindo os passos do seu pai, que o Júlio também é conhecedor do seu trabalho aí, todo dia das mães, entregando de casa em casa. Júlio, que é presidente do nosso partido Patriota, que me concedeu a oportunidade de concorrer a legislatura. Parabéns, Juliano. Parabéns a todas as mulheres do nosso município, do Brasil e do mundo. Eram essas as minhas considerações, presidente. Muito obrigado.
Alguém mais que não está inscrito quer fazer uso? Falar dessa indicação, que é da... Antigamente existia um projeto chamado Calçada Social. E ele foi extinto até então com a instauração do SUAS, da assistência social. Se perdeu muito foi um retrocesso, na verdade, porque existia nessa pasta até construção de casas que viriam a cair em seus proprietários, a prefeitura fazia a reforma e tinha essa dotação para isso. E, se eu não me engano, a calçada social também é uma delas, né, para as pessoas de baixa, que tem pessoas carentes no nosso município, que não tem condições de construir a devida calçada. Não é de responsabilidade do município, porque a calçada faz parte do proprietário do terreno, porém, na parte social, isso aí é muito importante. Dos requerimentos, a questão da jandaia é uma novela, né? A gente tem que buscar aqui soluções. Da Polícia Militar foi esclarecido, né? Se eu não me engano, tem mais uma aqui pertinente, que é a da Eletro, que diariamente a gente ouve reclamação e está difícil. Se não tiver um diálogo maior entre a Câmara e a Prefeitura Municipal, não dos agentes políticos, quero deixar aqui bem claro, não nós, Luiz Henrique, Cláudio Santana, disso eu tenho certeza que uma hora a gente vai se encontrar nesses assuntos. Eu falo da representação dos nossos jurídicos, né? Por quê? Porque o Paulo Kuhn, na verdade, puxar a orelha dele um pouquinho, eu, desde que moro em Sandovalina, ele é advogado da prefeitura. Ele sabe todos os anseios da prefeitura. Ele sabe toda a dificuldade que os prefeitos passam. E, por incrível que pareça, coincidentemente ou não, todos os prefeitos ao qual o senhor assessorou estão em más lençóis hoje. Coincidência ou não, o Chicão tem que parar um pouco e pensar, né? Se isso vier a acontecer, não foi por falta de aviso. Porque é inadmissível dentro do município a gente ter que ficar cobrando algo que é de atribuição deles. Hoje, que antecedeu essa sessão aqui, houve um desgaste muito grande de nós, agentes políticos, mais uma vez aqui. Por uma deliberação do aumento salarial dos agentes políticos e do secretariado, consecutivamente aumentando dos médicos. Então, tem que parar esse negócio da prefeitura e a Câmara ficar de empurra e as máscaras cair. Porque não adianta eu ir lá na prefeitura ouvir uma coisa, o Cláudio Santana ir lá na prefeitura e com o jurídico e ver outra coisa, o Érito falar uma coisa para o Rogério, falar outra coisa para o Claudenir, que aqui a gente vai chegar com as informações tudo distorcida. Mais uma vez o projeto não foi em votação. Se vocês recordam, na outra sessão foi retirado o projeto porque estava os 7% dos vereadores junto. Eu não entrei em detalhe. E hoje eu tenho que entrar em detalhe. A gente tentou fazer a nossa parte aqui. Só que e vocês da prefeitura, que parte vocês estão fazendo nessa administração? Que parte está fazendo o jurídico da prefeitura para que isso daqui não aconteça? Porque se tivesse uma câmera gravada aqui, houve trocas de ofensas aqui hoje. Por quê? Qual é o motivo? É culpa minha contra o presidente? É culpa dos vereadores que foram aqui eleitos, que está cansado de ouvir lorota e ou cobrança dos nossos eleitores com coisas mínimas dentro do município. Então é um desprazer, na verdade, eu falar a verdade aqui. Quanto vereador, eu fui eleito, as pessoas confiou em mim. Só que vocês não sabem o que é estar sentado numa mesa dessa aqui. Vocês que querem ser políticos um dia dentro do município, principalmente presidente, eu acho que o mais fácil, pela parte financeira, vai estudar. Vai estudar, porque para receber um salário e você ter que passar por o que passa aqui, é difícil. Não é fácil. Aqui tem que ter dom aqui dentro. Aqui. Tem que ter perfil.
né? Muito embora as pessoas escolhem em 4 anos para as pessoas administrar tanto uma Câmara quanto uma Prefeitura, só que em 4 anos ou de 8 em 8 anos muda-se o prefeito, só que a esfera, a administração é a mesma, é o camarada que está lá dentro lá que vai causar o transtorno todinho aqui. Por que eu estou falando isso, Henrique? Por que eu estou falando isso? Porque era para ser enviado esse projeto, se não enviou junto, pelo menos tivesse um diálogo certo. Não falar uma coisa para o Alberto, não falar uma coisa para o Toureiro, o Érito vir falar uma coisa para fulano. As máscaras vai cair e eu vou pedir para o senhor secretário fazer um ofício pedindo essa reunião, tanto com o jurídico da prefeitura, quanto o prefeito, quanto o vice-prefeito, todos os vereadores, o jurídico da casa, para ver. E junto com os médicos também. Porque é muito fácil um advogado que ele foi advogado do Marquinhos, pai do Alberto, foi advogado da Amanda, ele não deu na época do Marquinhos, ele não deu na época da Amanda, e hoje ele homologar uma lei que a gente aprova, mas a doutora Maíra ia chegar nele, doutor Matheus, ó, você é mentiroso, viu? Você falou para nós que não podia. Olha a saia justa. Aí é fácil ficar nos bastidores jogando nós na fogueira aqui. Então é inadmissível isso daí. Eu, quanto presidente, o meu último ato para poder ajudar os médicos, o corpo médico do nosso município é participar dessa reunião, aonde vai cair as máscaras. Vai ter dedo ali, que eu tenho certeza que as pessoas elas são enganadas até o tempo que elas acordam. Porque é a atribuição de nós, vereadores, fixar o salário dos agentes políticos, fixar o salário, e é só no outro mandato. E a gente tem como obrigação, é o nosso dever também, um inflacionário que foi dado para os funcionários, um inflacionário que foi dado para os funcionários servidores da Câmara, da Prefeitura Municipal. Então aqui, o meu desabafo quanto presidente, se não tiver um diálogo entre os agentes políticos, entre o jurídico da Câmara, o contador, que é o Carlos Araújo, o RH, para solucionar o problema dos médicos aqui, para não ficar esse desgaste entre nós aqui, eu lavo minhas mãos. Sobre a proteção de Deus, seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro encerrada a presente sessão ordinária desse 7 de março de 2022. Uma boa noite.